Olá, meu povo, vamos lá, né? Nossa questãozinha aqui, a questão de número 2, né? A gente já deixou claro o nosso segmento lá, tá certo? Vamos dar uma olhada agora. Pode me tirar da tela, Manuel, por favor. Bom, a nossa condicional tá aqui, ó, a ideia do se então, né? A ideia do se então, perdão, a nossa setinha vai estar em cima aqui do então. Veja, Alberto é médico ou, conectivo ou, Alberto é dentista. Então, Rosa é engenheira. Então, na hora que eu digo que seja R a afirmação Alberto é médico, seja S a afirmação Alberto é dentista e seja T a afirmação Rosa é engenheira, eu posso escrever essa nossa proposição da seguinte maneira: eu tenho um se então, onde a segunda parte, depois da seta, vem o Rosa engenheira, que é T, e na primeira parte eu tenho um ou, o símbolozinho de ou, onde o Alberto é médico, é R, e o Alberto é dentista, é S. Pronto, lindo e maravilhoso. Daí ele me diz que a condicional vai ser falsa quando acontecerem algumas situações. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, R ou S, se então T é falso, eu vou trazer para cá, ó, R ou S, se então T, isso aqui ele quer que seja falso. A primeira ideia que a gente já precisa ter para saber que a nossa condicional vai ser falsa, quando é que a nossa condicional vai ser falsa? Quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. A gente brinca que é a nossa Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa, tá certo? A Vera Fischer é falsa, tá? Para os meus amigos vascaínos, eu peço desculpas, mas você pode lembrar assim também. Quando é que o Vasco vem na frente do Flamengo? Nunca, meu povo, nunca vem na frente do Flamengo, nunca é falso. É mentira, não dá para ver o Vasco na frente do Flamengo, né? Então fica a forma de vocês gravarem a ideia da condicional. Então veja, para que essa condicional seja falsa, eu já sei que o T tem que ser falso. Então, ó, eu já elimino aqui essa e essa. Para que a condicional seja falsa, a segunda parte da proposição ela tem que ser falsa. Logo, o T tem que ser falso, tá? E a primeira parte, R ou S, tem que ser verdadeiro. No ou, existem três formas dela ser verdadeiro. Ou ambas são verdadeiras, ou a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira. A única coisa que não pode acontecer é as duas serem falsas. Isso não pode acontecer, porque ele será falso, não é isso mesmo? Ou seja, na hora que ele diz que R é falso e S é falso, isso não pode acontecer. Eu só terei uma opção, o T sendo falso, o S sendo falso e o R verdadeiro. Está aqui a minha opção, ó. R verdadeiro e S falso deixam a minha proposição verdadeira. Como o T vai ser falso, eu vou ter essa condicional sendo falsa, gabarito da nossa questão, letra D, tá? Então, meu povo, essa questão inicial, coloquei especificamente para você sentir como está o teu clima, como está a tua situação, principalmente dessa parte dos conceitos de lógica. Se está legal, segue em frente, vê o módulo 3, que ela vai legal, que a gente vai bater exclusivamente nas questões da FCC. Se não, procura aí o nosso curso completo, que vai ser legal para vocês verem, disponível no Eu Vou Passar,
através do módulo 2, para que vocês tenham a base disso aí, tá? Por que você não fala isso dentro do curso? Se ela fosse realmente um assunto muito mais batido pela parte da FCC, com certeza eu colocaria. Nós vamos colocar, agora de uma maneira um pouco mais resumida, tá certo? Por quê? Porque o nosso foco principal vai ser em cima dos dois assuntos principais. A parte das questões lógicas e a parte dos fundamentos da matemática. É isso que a gente vai concentrar principalmente o nosso curso. E até mesmo por já ter disponível um curso bem maior, bem mais amplo, e aí sem se preocupar tanto com a banca, mas que a gente explica em detalhes todo esse assunto, vale muito a pena você dar uma olhada no nosso curso completo. Perfeito? Tranquilidade total. Vamos começar os nossos trabalhos. Dentre o nosso primeiro módulo, dentre os assuntos relacionados a questões lógicas, um dos assuntos mais cobrados pela banca, pela FCC, são as sequências lógicas. Meu povo, a ideia de uma questão, estou pequenininho, estou Manuel, a ideia das questões de sequências lógicas, de sequências lógicas, nada mais é do que formar uma regra, uma lei de formação. Como assim, PH? O cara inventa uma sequência qualquer. O ser mal, que é o ser mal da FCC, um cara mal, que gosta de pisar na cabeça do candidato e lascou-se. É mal, ele é extremamente mal, esse ser mal, esse elaborador da FCC, ele é de qualquer banca, tudo é mal, tudo é mal. O que é que ele faz? Ele cria uma sequência qualquer da cabeça dele, daquela cabeça fétida dele, ele cria uma sequência. E diz assim, olha, adivinha de como foi que eu montei essa sequência? Adivinha como foi que eu fiz a minha regra, a minha lei de formação? Qual foi o critério que eu usei para que eu possa ir descobrindo os próximos números da minha sequência? Números, letras, palavras, pode ter de tudo um pouco, certo? Então ele cria um número, certo? Ele cria uma forma, uma lei de formação, uma regra para que a gente pode fazer através de cálculos matemáticos e outras formas que podem aparecer, para que eu possa descobrir o próximo número da minha sequência. O que é que nós temos que fazer? Descobrir aquela sequência, só isso. E mais do que nunca, resolver questões, principalmente nesse módulo e da parte de sequências, é fundamental, né? É muito importante para que a gente construa um entendimento, como o PH gosta de chamar, que agora está bem menor, graças a Deus, mas uma gordurinha lógica, não é essa gordurinha que eu tenho não, que graças a Deus, meu bom pai, e a minha boca fechada está diminuindo, tá? É uma gordurinha lógica, a gente vai começando a entender como é que é essa forma de trabalho através das questões lógicas da FCC. Vamos ver, vamos começar a brincar com essas questões. Olha só, na sequência, criada com um padrão, existe um padrão, existe uma regra, existe uma lei de formação para ele. Lógico, matemático. 1, 2, 1, 4, 2, 16, 6, 48, 24. O quociente entre o 16º e o 12º termo é igual a, meu povo, um dos critérios, um dos padrões mais utilizados pela FCC é através de cálculos matemáticos. Fazer cálculos matemáticos para descobrir qual é a regra, qual é o padrão que a banca estabeleceu para chegar a essa sequência. E aí, mais do que nunca, o nosso olho de Tandera em cima da nossa questão, da nossa sequência é fundamental. Como, por exemplo, será que vocês notaram que 48 dividido por 2
é 24. Da mesma forma que 12 dividido por 2 é 16, é 6. Da mesma forma que 4 dividido por 2 é 2. Da mesma forma que 2 dividido por 2 é igual a 1. Veja, eu estou montando o meu padrão, a minha regra, a minha lei de formação. Eu sei que, em parte, eu ainda não terminei a nossa questão, mas em parte da lógica da minha sequência, eu vou ter que pegar o número e dividir por 2 para encontrar o próximo. Depois disso, eu tenho que pensar um pouquinho mais. Bom, como é que eu faço para fazer um cálculo para chegar do 1 para o 2? Desse 1 para o 4, desse 2 para o 12, desse 6 para o 48. Bom, e aí, de novo, olho de Tandera, eu vejo 2 para chegar no 12, eu posso multiplicar por 6. 6 para chegar no 48, eu posso multiplicar por 8. Ó, vezes 6, vezes 8. Se eu voltar um pouquinho, do 1 para chegar no 4 é vezes 4, vezes 2. Olha aí, meu povo. A minha regra, a minha lei de formação está sendo montado com uma multiplicação de números pares para o primeiro passo e depois sempre dividindo por 2. Eu multiplico por 2, divido por 2. Eu multiplico por 4, eu divido por 2. Eu multiplico por 6, eu divido por 2. Eu multiplico por 8 e eu divido por 2 e eu encontro a minha regra, a minha lei de formação. PH, homem de Deus, quando é que eu vou conseguir chegar a isso? Treinando. Não tem outro esquema. E aí, o trabalho desses números, né, desses cálculos matemáticos, principalmente quando envolver produto e divisão, ele é interessante que se treine realmente, tá certo? A velha e boa tabuada é muito importante para a gente, que a gente lembre esses cálculos, né? Então, assim, conhecer a situação dos números. Por exemplo, quando você vê 48 e 24, já tem que bater o olho de Tandera dizendo que 48 dividido por 2 é 24. Que se eu pegar, por exemplo, o número 49, eu vou lembrar que é 7 vezes 7. Ou que 81 é 9 vezes 9, tá certo? Então, esse tipo aí realmente a gente não ensina, não tem como ensinar isso. O que vale é o aluno, é o candidato, treinar essa situação. Eu gosto sempre de falar em uma situação que eu fazia, eu brincava muito com a minha filha com isso, né? Ela era menorzinha e aí estava aprendendo a mexer no celular. E aí a gente brincava, voltando do colégio, ela procurava uma placa de um carro e ela ia fazer o cálculo. Por exemplo, a placa do carro, sei lá, é 3256, tá? E aí eu teria que fazer de cabeça 32 vezes 56, enquanto ela faria 32 vezes 56 no celularzinho, tá certo? E aí ela ia fazendo e ela ficava com o valor e eu, de cabeça, tentava fazer esse cálculo matemático, tá certo? PH, tu é pirado mesmo? Não, não é pirado, é treino, né? Pessoal, se vocês estiverem daí falando o mais sério possível aqui para vocês, eu sou um cara bem brincalhão nas minhas aulas, mas agora realmente eu falando sério. A nossa diferença aqui, além do que eu estou desse lado da câmera e vocês daí, é porque eu resolvi um pouquinho mais de questões que vocês. Umas, sei lá, 40 mil questões, 50 mil questões, mas nada mais do que isso. A minha cabeça é grande porque eu sou cearense. Tá? Então, a cearense é normal, a pobrezinha da minha mãe, que Deus a tenha, né? É disso,
tá? A gente treina, a gente estuda, a gente se prepara, a gente faz deduções, a gente conhece um pouco das bancas, mas nada mais do que isso, não tem nada excepcional. O PH veio lá da NASA, não tem nada disso aqui não, rapaz, não tem nada não, é todo mundo normal, igualzinho, tá certo? A diferença é que a gente treina um pouco mais, já está um pouco mais nesse mercado há um pouco mais tempo que vocês, e a gente conhece alguns atalhos para se resolver as questões, para conhecer um pouco o estilo da banca. E vocês podem chegar lá perfeitamente, sem nenhum estresse. Agora, tem que sentar as duas bandinhas na cadeira e estudar, não tem outro segredo para isso. Não tem outro segredo para se aprender, aliás, qualquer disciplina. Sentar e estudar. Perdão. Tá ok? Então fica aqui o nosso treino para vocês. Vamos voltar para a nossa questão. Bom, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Já tenho 9 números. Então, o meu 10º número, quem vai ser? Pela minha regra, é multiplica par, divide por 2. Eu parei no divide por 2. Então, agora a ideia é pegar o próximo, no nosso caso 24, e multiplicar pelo próximo par. O próximo par era 8, eu vou multiplicar por quanto? Por 10. Ok? Perdão. Vai ser 240. É o próximo, é o 10º termo. Quem será o 11º termo? Bom, se eu multipliquei por um par, agora eu divido por 2. 240 dividido por 2 é igual a 120. O 12º termo é a multiplicação do próximo par, que é 12, né? Eu multipliquei o anterior por 10, eu vou pegar o 120 e vou multiplicar por 12, dá 1440. Ah, pronto, já guardo o primeiro, né? Que ele me pede aqui o quociente entre eles. Está aqui, 1440 é o 12º termo. O 13º termo é pegar o 1440 e dividir por 2. Vai me dar 720. O 14º termo vai ser o 720 multiplicando pelo próximo par. Era o 12, vai ficar 14. 720 vezes 14 dá 10.080. O 15º termo vai ser o 10.080 dividido por 2. Isso aqui vai ser 5.040. Aí, chegando agora no 16º termo, não sei nem porque eu estava escrevendo o termo, né? Mas tudo bem. É o 5.040 vezes o 16. 5.040 vezes 16 vai dar 80.640. Como ele me pede o quociente dentre eles, o quociente dentre eles é 80.640 dividido por 1.440. Isso vai ser igual a 56. Beleza? Meu povo, deixa eu só marcar aqui para ficar bonitinho aqui para vocês. Pronto. Olha que negócio legal, e aí as coisas que a gente vai evoluindo com o tempo. Vocês sabem que todos vocês são pokémons, né? Não são pessoas, né? Não são seres humanos. Por que nós somos pokémons? Porque a gente vive em uma completa evolução diária, né? Pokémon vai, é isso aí, vai evoluindo.
Olha como o negócio é legal e como a banca ela também ela é muito esperta quando ela faz as suas coisas. Veja, eu vou pegar aqui, até vou colocar uma canetazinha de outra cor aqui. Veja o que é que ela fez. Por exemplo, o 10º termo é multiplicar por 10. O 12º termo é multiplicar por 12. Se a gente pensar nessa lógica, o 16º termo seria, logicamente, multiplicar por quanto? Por 200, por multiplicar por 16. Então, olha só, são todas deduções lógicas que a gente vai fazendo e assim a gente vai evoluindo no nosso estudo do raciocínio lógico. Perfeito, meu povo? Tranquilo? Gabarito da nossa questão, letra E. Vamos para a próxima? Ainda tem um tempo aqui para a gente falar. E é assim, a ideia é que a gente vai evoluindo durante a nossa parte das questões lógicas é isso. Deduções lógicas, sem tanta necessidade teórica. Daqui a pouco a gente vai dar algumas pinceladas importantes que podem ajudar na resolução das questões, mas é isso que a gente vai fazer até o final do nosso curso, tá? Na sequência 20, 22, 19, 23, 18, 24, 17, 25, o termo que antecede o número 11, que também pertence à sequência, é igual a. Meu povo, vejam, existem situações, o PH chama carinhosamente de sequência 2 em 1. Ela pode ter sequência 2 em 1, sequência 3 em 1, sequência 4 em 1 e assim por diante. Nesse nosso caso, é uma sequência 2 em 1. Qual é a ideia de uma sequência 2 em 1? É que fica a sequência ela foi montada de uma forma que, se nós pegarmos essa sequência e separarmos em duas partes, ela tem uma lógica muito mais rápida de ser enxergada. Tá? A sequência ela está aí e a gente vai conseguir, vocês vão conseguir, eu vou deixar aí com vocês, que vocês se atentem para qual é a lógica normal, digamos assim, da sequência direta da nossa questão. Porém, da minha parte, eu mostro a vocês a sequência 2 em 1. Qual é a ideia? É pegar aquela minha sequência principal e separar em duas sequências. Onde? Aqui é igual a São João. Vai o casal dançando aqui, né? Olha pro céu, meu amor. Eu aqui e a minha parceira aqui, né? Com ele, tá lindo. Chega uma hora, eles se separam. Vai um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. Beleza demais. É o que nós vamos fazer com essa nossa sequência. Eu vou escolher o 20 para cá, o 22 vem para cá. O 19 vem para cá, o 23 vem para cá. O 18 vem para cá, o 24 vem para cá. O 17 vem para cá, o 25 vem para cá. Veja, olhando agora a nossa sequência, ela tem até uma lógica que eu quero que vocês encontrem. Porém, olhando de uma outra forma, através da nossa sequência 2 em 1, ela fica muito mais clara, né, não? A minha sequência 1 vai diminuindo os valores, enquanto a sequência 2 vai aumentando. Se eu quiser agora seguir a minha sequência, eu terminei no 25, então eu começo na sequência 1, vai ser o 16, eu vou baixando. 27, 15, 28, até eu encontrar o número que antecede o número 11. Veja, eu vou ter o 15, o 14, o 13, o 12 e o 11. Faltam esses números na linha de cima. Então, para cada um dessa linha, eu vou ter um na de baixo.
o meu 14 vai ser o 29. Opa, tem um errinho aqui. Perdão. Aqui não é o 27, é o 26, né? 25, 26, 27, 28, 29. Depois do 12 vem o 30. E o número que antecede o 11 vai ser o 30. Gabarito da nossa questão, letra B. Você olhar na sequência, vai ser mais 2, menos 3, mais 4, menos 5, mais 6, menos 7, por aí vai a regrazinha da nossa sequência. Porém, sem qualquer cálculo necessário, apenas uma visão um pouco mais ampla, o meu olho de Tandera, e através do conhecimento que vocês têm agora da sequência 2 em 1, uma possibilidade de resolução muito mais fácil, sem qualquer cálculo que a gente trabalhe nas nossas questões, e aí a gente consegue perfeitamente resolver a nossa sequência da questão de número 2. Deixa eu dar um alerta, me deixa a tela grande, por favor. Ô, Manuel, olha só, tentei buscar em todos os nossos módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, questões, principalmente questões recentes, 2015 e até mesmo questões de 2016. Não tem muitas provas ainda nesse ano, nós estamos em abril, né? Comecinho de abril, não tem ainda muitas provas da parte da FCC, então basicamente tem muitas questões de 2015, algumas já de 2016 e algumas menos de anos um pouco mais afastados, de 2014 e 2013. É mais difícil de acontecer. A base vai ser sempre de questões recentes para a gente. Se você quiser, está disponível no site do Eu Vou Passar, lá na livraria da Eu Vou Passar, um curso da FCC que eu gravei, salvo engano, em 2013, para que você tenha um pouco do histórico da banca, tá? Se você quiser, você pode adquirir esse CD, esse DVD lá com todas essas aulas que trazem todo esse contexto antigo da FCC, que aí você monta um histórico, sei lá, de pelo menos aí uns 6, 7 anos da FCC, tá? Então fica também esse alerta, não é nem alerta, mas essa lembrança para vocês, tá bom? Vamos mais uma? Observe, perdão, viu, pessoal? A garganta já está dando sinal de vida, que ela é sinal de vida não, sinal de morte. A garganta já está sentindo um pouco o baque. Agora, para vocês, eu estou começando a gravar esse curso, mas eu já gravei outros cursos aqui, Eu Vou Passar, e por isso que a garganta está sentindo um pouquinho. Veja, observe os 5 primeiros termos de uma sequência numérica. 523, 520, 517, 514, 511. Mantido o mesmo padrão da sequência, o menor número não negativo dela será. Meu povo, essa sequência específica, ela tem um diferencial das outras. Nós chamamos esse tipo de sequência de progressão aritmética. Por que, PH, nós chamamos essa questãozinha de progressão aritmética? Porque uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência bem específica, onde a diferença entre dois termos consecutivos sempre será a mesma. Nós chamamos isso de razão. Veja, 520 menos 523 é menos 3, ou o contrário até. 523 menos 520 dá 3. 520 menos 517 dá 3. 517 menos 514 dá 3 e assim sucessivamente. Toda vida que você tiver uma sequência lógica, uma sequência numérica, em que a diferença entre dois termos consecutivos for a mesma, nós chamamos isso de progressão aritmética.
onde nesse cálculo, e aí o cálculo para encontrar a razão vai ser sempre o depois, no nosso caso, por exemplo, o 520, menos o primeiro, 523, a nossa razão será menos 3, por quê? Porque essa razão está, desculpa, essa progressão ela está diminuindo, então eu vou ter que diminuir a cada número menos 3, tá? Menos 3, então a minha razão será menos 3. Sabendo disso, nós podemos aplicar, perdão, o conteúdo programático ele não cita isso. Porém, se a gente souber como trabalhar com a progressão aritmética através de sequências, lembrar de algumas fórmulas que a gente tem da progressão aritmética, facilita e muito a nossa vida. A gente não pode realmente chegar na prova e dizer, não está no conteúdo programático, então não vou resolver pela progressão aritmética. Que conversa! Primeiro, ele pode cobrar porque é um tipo de sequência. Agora, se eu tenho no meu cucuruto o entendimento, o conhecimento a respeito de progressão aritmética, por que não usá-lo? Ora, não é isso mesmo? Daqui a pouco a gente volta comentando um pouquinho mais sobre a parte de progressão aritmética. Beijo no papai e na mamãe.